Você já ouviu falar sobre a história de Jó? Provavelmente sim, pois esse personagem bíblico é muito conhecido, pois muitas vezes ele é tema de filmes, novelas e ministrações, pois a história de Jó nos chama muita atenção, pois foi um homem muito justo, fiel a Deus e que se desviava do mal, mas que veio a perder tudo por permissão de Deus. Mas mesmo assim, Jó permaneceu firme, fiel a Deus. Sendo assim, Deus retribuiu tudo aquilo que ele havia perdido em dobro. Então neste vídeo, nós iremos falar um pouco sobre a história de Jó. Mas antes de tudo, quero te pedir um pequeno favor, que você inscreva-se no canal, deixe o teu like e compartilhe esse vídeo, para que assim você esteja me motivando a trazer mais conteúdo aqui para o canal. A história de Jó. Não se tem muita certeza, mas tudo indica que Jó viveu na época dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, por volta do ano 2100 a 1800 a.C. Ele viveu na terra de Uz, que provavelmente ficava ao sudoeste da Palestina e do Mar Morto, ou ao norte da Arábia, que posteriormente veio a ser o território de Edom. Sendo assim, o contexto histórico de Jó é mais árabe do que judaico. Jó viveu mais 140 anos após os eventos citados no livro, em Jó 42 e o 16, o que sugere uma duração de vida de quase 200 anos. Jó era um homem muito rico, o mais rico de todo o Oriente. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. A Bíblia também fala que Jó tinha muita gente ao seu serviço. Jó era casado e tinha 10 filhos, sendo eles 7 homens e 3 mulheres. Seu nome significa hostilizado, perseguido ou possivelmente homem voltado para Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava-se do mal. Capítulo 1, versículo 1. Jó também era um pai muito piedoso, tanto que a Bíblia diz que Jó se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios pela vida de seus filhos, porque dizia: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim, Jó fazia continuamente. Capítulo 1, versículo 5. O livro de Jó. Ao contrário do que muitos pensam, o livro de Jó não foi escrito pelo próprio Jó. Na verdade, não se sabe quem escreveu o livro. Jó é um dos livros poéticos do Antigo Testamento. A quase totalidade do livro está elaborada em estilo poético. Sua poesia, todavia, tem por base um personagem histórico e real e um evento histórico e real. A data em que o livro foi escrito talvez tenha sido diferente da data em que viveu o personagem. Talvez tenha sido escrito durante a era patriarcal, pouco depois da ocorrência dos eventos citados. O escritor deve ter obtido informações detalhadas, escritos ou orais, oriundos daquela época, os quais ele utilizou sob o impulso da inspiração divina para escrever o livro na feição em que temos. Certas partes do livro vieram evidentemente da revelação direta de Deus, como no capítulo 1 e versículo 6. O principal tema do livro é o sofrimento dos justos, pois ele aborda questões como de o porquê os justos sofrem. O sofrimento de Jó. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 6, que um dia os filhos de Deus, ou seja, os anjos, vieram se apresentar diante dele, e entre eles também veio Satanás. E Deus pergunta a Satanás se ele tem visto o seu servo Jó, e fala sobre a fidelidade de Jó, e que na terra não havia ninguém igual a ele. E Satanás insinua que Jó só era fiel a Deus devido à vida abençoada que tinha. E Satanás propõe a Deus que tocasse em todos os seus bens, e assim Jó blasfemaria contra ele. Capítulo 1, versículo 11. Deus permite que Satanás destruísse todos os bens e a família de Jó. Porém, ele colocou um limite até onde Satanás podia ir, e não lhe concedeu o poder de morte sobre Jó. Nós vemos no capítulo 1,
do versículo 13 ao 19, que se iniciou uma sequência de tragédias na vida de Jó, que veio a perder todos os seus bens, os seus rebanhos, seus servos e, por último, todos os seus filhos, que estavam reunidos na casa de um dos seus irmãos, como de costume. E assim, a Bíblia diz que veio um vento forte e bateu nos 4 cantos daquela casa, vindo ela a cair sobre todos eles. E assim, o que sobrou foi apenas um servo de Jó para lhe trazer a péssima notícia. Jó reagiu às fatalidades que lhe aconteceram com intensa aflição, mas também com humildade. Submeteu-se a Deus e continuou a adorá-lo, em meio à mais severa adversidade. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 1, versículo 20 e 22. A Bíblia diz que depois disso, mais uma vez os anjos vieram a se apresentar diante de Deus, e outra vez Satanás estava no meio deles. E Deus pergunta se ele havia observado seu servo Jó, que mesmo havendo incitado para o consumir sem causa, ele ainda mantinha a sua retidão e sinceridade diante de Deus. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até ao alto da cabeça. A Bíblia diz que a aflição e a enfermidade de Jó foi tão grande que a única coisa que lhe sobrava foi um pedaço de telha para raspar as suas feridas. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Ao saberem das adversidades de Jó e dos seus sofrimentos, os seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram para consolá-lo. E levantando de longe os olhos e não conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto sobre a cabeça e lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Mas depois que o silêncio foi quebrado, iniciou-se um diálogo entre Jó e seus amigos. O ponto de vista de seus amigos expressa uma teologia popular, porém falha, pois eles acreditavam que só as coisas boas deveriam acontecer com os fiéis, pois acreditavam que os sofrimentos e as lutas seriam consequências do pecado na vida das pessoas, e insinuavam que os sofrimentos de Jó seriam um castigo de Deus pelos seus pecados ocultos, e que seu único recurso era o arrependimento. Jó rejeitou essas acusações preconcebidas e afirmou a sua inocência e confessou ser incapaz de compreender a sua situação. A partir daí, surge um novo conselheiro, por nome de Eliú, que até o momento havia ficado calado por ser o mais novo de todos eles. Ele estava certo de que conhecia as causas do sofrimento de Jó e que podia orientá-lo quanto à atitude que Jó deveria tomar diante de Deus. O discurso de Eliú difere dos 3 primeiros conselheiros, ao salientar que o sofrimento pode ser um tipo de correção divina para iluminar a sua alma, capítulo 33, versículo 30, e dá lugar a uma comunhão mais profunda com Deus, capítulo 36, versículo do 7 ao 10. Eliú, todavia, como os demais, julgava que Jó havia pecado e por isso merecia seu sofrimento. Finalmente, todos se calam, inclusive o próprio Jó, enquanto agora o próprio Deus falou com ele da sua sabedoria e poder como Criador. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó
dei um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como um homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tu tens inteligência. A partir daí, Deus faz uma sequência de perguntas a Jó. Então, Jó se arrependeu de estar argumentando com o Todo-Poderoso e reconheceu que os caminhos de Deus estão além de sua compreensão, e humilhou-se reconhecendo a grandeza de Deus. No capítulo 42, nos versículos 2 e 6, ele diz: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E terminando Deus de falar com Jó, ele repreendeu seus amigos por não terem falado o que era reto sobre ele. Então Deus manda que eles oferecessem sacrifício por suas vidas, e Jó oraria por eles, e assim fizeram. Depois disso, a Bíblia diz que Deus pôs um fim no sofrimento de Jó. Ele deu em dobro tudo quanto ele havia perdido. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía.